Fala galera, seja bem-vindo aqui a Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje nós vamos ver aí dicas importantes, pessoal, da Polícia Civil de São Paulo. Então olha só, informática, dependendo do cargo da Polícia Civil, ela pode ser cobrado com mais questões ou menos questões. Mas aqui não importa a quantidade de questões, e sim as questões que você vai acertar, beleza? Então, a partir de agora, acompanhe comigo o Gabaritando Informática. Vamos lá. Então, Gabaritando Informática aí para a Polícia Civil de São Paulo. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Aí estão os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tenha a respeito de informática, fique à vontade em me procurar. Está ali o meu Facebook, meu Instagram, meu e-mail e o meu canal no YouTube, que também já tem ali questões comentadas, que vale a pena você ir até lá e se inscrever, beleza? Bom, antes de mais nada, trago para você ali a respeito da Polícia Civil a seguinte informação: hardwares e sistemas operacionais são elementos que são cobrados. Pois é, galera, quando você vê assim no edital da Polícia Civil, hardwares e sistemas operacionais, então quer dizer o seguinte: qual sistema operacional vai ser cobrado? Ah, vai ser cobrado Windows? Vai ser cobrado Linux? Pode ser cobrado os dois? Pode. Só que, no nosso caso, sendo o VUNESP a organizadora que faz as provas da Polícia Civil, nós temos ali uma incidência muito grande de ser cobrado o quê? Windows. O problema é qual a versão do Windows que vai ser cobrada. Tem prova que foi cobrado o Windows 7, tem prova que foi cobrado o Windows 10, mas até aí não importa. O importante é que as questões que envolvam o sistema operacional Windows sejam questões que podem ser aplicadas para qualquer versão. Então as perguntas são genéricas. Então, qual que é já o meu palpite em relação às questões que envolvam sistema operacional? São questões que podem ser aplicadas tanto para o Windows 7 quanto para o Windows 10, beleza? Então, se você viu o edital passado e se você está esperando o edital sair agora, se sair no edital sistemas operacionais, não se apavore, porque, sendo VUNESP, a gente já tem ali uma tendência muito grande de ser cobrado o Windows 7. Claro que ele pode mencionar o Linux, só que aí as questões que mencionam o Linux são questões que vai trazer para você: olha, no Windows ou no Linux podemos fazer tais e tais ações. Então, isso é muito comum, beleza? Agora, veja exemplos de questões de prova que eu separei com este tema. Vamos lá, acompanha comigo. Separei aqui para você o seguinte, galera, olha lá. Ó. O usuário de um computador com sistema operacional Windows tem acesso aos seguintes arquivos. Aí ele traz lá para mim: A. Arquivo armazenado em um pendrive. B. Arquivo armazenado em um disco HD interno. C. Arquivo armazenado em um disco HD externo. D. Arquivo armazenado em um disco HD de outro computador ligado em rede. A relação que apresenta apenas arquivos que não são colocados na pasta lixeira após a exclusão é: qual o conhecimento que a gente precisa ter aqui? Primeiro, quando a gente manipula arquivos, a ação de copiar, colar e excluir, elas vão ser desempenhadas dependendo de algumas situações. Primeiro, se eu estou em uma pasta local e eu aperto o delete a um arquivo que está lá dentro, esse arquivo, por sua vez, vai para a lixeira, né? Então, na sua situação normal, a lixeira estando ali com espaço suficiente, apertando o delete, vai para a lixeira. Agora, se eu estou em um ambiente que não é local, quando eu aperto o delete, o arquivo, ele não vai para a lixeira. Ele vai para o que a gente costuma brincar, ir para o inferno. Então pensa, pendrive. Se eu conecto o pendrive lá e aperto o delete, para onde que o arquivo que está dentro do pendrive vai? Vai para a lixeira? Não, vai para o inferno. Você já deve ter feito isso aí no seu pendrive. Agora, nós temos uma outra situação que também pode acontecer esse tipo de coisa, quando a gente tem a pasta da rede. Então você que trabalha, que tem ali acesso a um computador, que compartilha as informações, que tem acesso a uma pasta que está ali na rede, se você apertar delete a um arquivo que está dentro dessa pasta, esse arquivo
ele não vai para a lixeira também. Ele vai para o inferno. E, consequentemente, você também, porque você está pagando um arquivo da empresa. Então, não pode. Então, para esse tipo de situação, claro, o administrador da rede tem que fazer total respaldo de proteção, fazendo ali uso de permissões para que o usuário não consiga fazer essas ações de deletar arquivos que estão na rede. Mas, enfim, se o camarada deleta um arquivo que está numa pasta da rede, ele também vai excluir permanentemente. Então, vai mandar para o inferno, certo? Então, qual a semelhança que a gente tem entre o pendrive e, ali no caso, a pasta da rede? Pendrive, quando você conecta no computador, não aparece escrito disco removível? Disco removível é um disco que você vai ter acesso a ele enquanto ele estiver conectado, ok? E a pasta da rede? A pasta da rede também eu vou ter acesso a ela enquanto eu estiver conectado. Se eu não estiver mais conectado, eu não vou ter acesso a essa pasta. Tá dando para entender? Agora, vamos analisar as alternativas e ver qual alternativa seria correta quando o assunto é, se eu apertar o delete, qual situação não vai para a lixeira. Acompanha lá comigo, olha lá. Bom, aqui nós temos o seguinte, ó, a relação que apresenta apenas arquivos que não são colocados na pasta lixeira após a exclusão é: pendrive a gente tem certeza, então a gente vai aprender agora a focar nas alternativas e deixar as que não representam nada para a gente de fora. Então, por exemplo, eu tenho certeza que é pendrive. Então, o que representa o pendrive? O A. Onde tem item A? Eu tenho na alternativa C e na alternativa E. Então, consequentemente, A, B e D já são riscados. Então, a gente já focou nas duas alternativas que sobraram. Qual a diferença entre as duas? O item D e o item C. O item C ele traz arquivo armazenado em um HD externo. E o outro, né, no D, um arquivo que está armazenado em um HD de outro computador ligado em rede. Ou seja, pasta da rede. Então aqui a gente já pode ter esta certeza. Então, pasta da rede, ok? Então, é uma pasta que está compartilhada na rede. Então, consequentemente, a gente já sabe que se eu apertar o delete, é um arquivo que está lá dentro, vai para o inferno. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Aí você vai me questionar: professor, mas o HD externo tem as mesmas características que o pendrive? Eu posso conectar ele na saída USB e ele também é removível, assim como o pendrive. Pois é, ele pode ter as características parecidas com a do pendrive, mas não são iguais. Por que não são iguais? Pensa comigo. Você usa o seu pendrive para ouvir música? Sim. Se você pegar o seu pendrive e conectar naquelas caixinhas amplificadas, que você pode conectar o pendrive ali e ouvir a música, vai tocar, não vai? Ótimo. E se você resolver colocar assim, vou fazer uma festa, só que meu pendrive tem poucas músicas porque ele é pequeno, então eu vou usar meu HD externo, que cabe mais músicas, eu encho de música ali e deixo tocando a festa inteira. Vai funcionar? Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque o sistema de arquivos de um é diferente do outro, né? Então perceba, você que tem um HD externo, já deu para perceber que existe diferenças entre o pendrive e o HD externo. Quando você conecta o pendrive ali no seu computador, a nomenclatura apresentada é disco removível. Quando você conecta o seu HD externo no seu computador, a nomenclatura que aparece é disco local externo. Então, quando eu falei para você que tudo aquilo que é local vai para a lixeira, no caso, o disco removível, que é o pendrive, não vai. Agora, quando a gente tem disco local externo, aí, se eu apertar delete, é um arquivo lá dentro, vai para a lixeira. Aí você vai me questionar de novo. Tá, e se eu tirar o HD e ir lá na lixeira, eu vou enxergar o arquivo que está lá dentro? Não, não vai enxergar. Por que não? Porque o arquivo que está lá dentro só vai estar presente se houver ali, no caso, o elemento de conexão, que é o quê? O HD externo. É como se o HD externo tivesse a sua própria lixeira. Só que essa lixeira, ela vai ser o quê? Compartilhada com a lixeira do Windows.
Então, olha que bacana. Se eu apertar delete a um arquivo que está no meu HD externo, vai para a lixeira. Se eu me arrepender, eu posso ir na lixeira e restaurar o arquivo onde? Para o local de origem. Qual o local de origem? No HD externo. Então, eu preciso ter os dois ali para que exista esse tipo de restauração. Do contrário, não haveria. Deu para entender? Então, olha só, sempre que tiver questões como essa, fique esperto na seguinte nomenclatura. Se é local, vai para a lixeira. Isso nas condições normais. Nem sempre, sendo local, se eu apertar delete, vai para a lixeira, porque a lixeira também tem a sua própria configuração, né? Se eu configurar a minha lixeira, essa lixeira, por sua vez, pode ser configurada para não receber arquivos. Quer ver? Eu te mostro. Vamos lá. Vou abrir aqui, então, o Windows, aqui no caso o Windows 10 mesmo, e vou apresentar para você aqui a nossa lixeira. Então, olha lá. Acompanhe aqui comigo. Vamos minimizar aqui tudo. Lixeira. Olha aí. A minha lixeira já está aqui. Vou dar um zoom aqui para você enxergá-la. Certo? Então, daqui, ó. Se eu clicar com o botão direito do mouse e dar propriedades na lixeira, ele já vai trazer aqui nas propriedades da lixeira algumas informações. Tamanho personalizado, então se eu tenho esse tamanho aqui disponível, beleza. Esse tamanho aqui, ele vai ficar ali pronto para que você possa ter ali um espaço suficiente para armazenar os seus arquivos. Se o tamanho que você tem ali for insuficiente, ou seja, se o arquivo que você tem for maior do que o espaço que a gente tem na lixeira, aí, no caso, você não vai ter o arquivo sendo encaminhado para lá. Ele vai automaticamente para onde? Para o inferno. Mas eu também posso optar por essa aqui, ó, essa opção. Não mover arquivos para a lixeira, remover os arquivos imediatamente quando excluídos. Ou seja, mesmo apertando delete, o arquivo é excluído permanentemente. E galera, já caiu questões de prova que envolve exatamente esta formatação da lixeira. Então, essas formatações, elas são aplicadas para que você caia em questões assim, pegadinhas do tipo, apertar delete sempre vai para a lixeira? Não, não é que sempre vai para a lixeira, depende da configuração que estiver colocada. Se estiver marcado aquele item ali, eu posso apertar delete, nada vai ser armazenado na lixeira. Vai direto para a exclusão permanente. Beleza? Agora, quando isso daqui está na sua configuração normal, padrão, com espaço suficiente na lixeira, se eu aperto delete, vai para a lixeira, e se eu aperto shift delete, que também é uma tecla de atalho que tem frequência em provas da VUNESP, vai direto para a exclusão permanente, que é para o inferno. Deu para entender? Tranquilo? Então, essas formatações são formatações que podem ser alteradas sempre que for necessário. Botão direito do mouse lá na lixeira, aí eu vou em propriedades e ele exibe aí todo esse conteúdo. Tranquilo? Então vamos voltar para a tela, vamos ver mais exemplos aí de questões que eu separei para você. Ah, também temos mais uma opção aqui, ó. Exibir caixa de diálogo de confirmação de exclusão, seria a terceira informação de configuração que pode ser dada à lixeira. Se esse item estiver desmarcado, se eu apertar delete a um arquivo que está em qualquer lugar aqui do meu computador, ele não vai trazer a janelinha de deseja mover o conteúdo para a lixeira. Porém, se eu apertar shift delete, aí ele exibe porque é uma ação drástica. Toda ação drástica, ou seja, exclusão permanente, ele vai trazer sim a informação. Belezinha? Então, neste caso aí, a gente já sabe, a alternativa correta realmente é a alternativa C. Tranquilo? Próxima questão aí, eu coloquei para você, ó. A estrutura de diretórios em árvore é utilizada em diversos sistemas operacionais. Uma das características dessa estrutura é... Galera, antes de mais nada, o que quer dizer uma estrutura em árvore? Estrutura em árvore é porque ele vai trazer a hierarquia das pastas, certo? Então, a partir do momento que eu tenho essa hierarquia,
aí eu vou ter ali alguns elementos que devem ser levados em consideração. Entre eles, é importante você até pegar aí um caderninho para fazer algumas anotações, porque esse elemento aqui foi cobrado em uma prova da Polícia Civil que pode vir a ser repetido. Precisa ser igual à questão? Não, mas o assunto ele pode voltar a aparecer. Então, é importante sim, e se você puder anotar, vai ser de grande valia, beleza? Então vamos lá, as alternativas aqui que a gente tem. Na alternativa A ele fala: cada usuário pode criar vários níveis de diretórios ou subdiretórios, que seriam o quê? As subpastas, sendo que cada um pode conter arquivos e subdiretórios. No B ele diz: cada usuário possui o seu diretório exclusivo, no qual todos os seus arquivos são armazenados e não tem acesso e nem conhecimento de outros diretórios. No C ele diz: não permite que arquivos com o mesmo nome sejam criados, mesmo que estejam armazenados em diretórios diferentes. E no D ele diz: o caminho absoluto para um arquivo é quando ele é referenciado a partir do diretório corrente. E o E: o arquivo é especificado por meio de um caminho relativo que descreve todos os diretórios percorridos a partir da raiz até o diretório no qual o arquivo se encontra. Então, olha só. Primeira coisa que a gente deve observar aqui nas alternativas. Quando ele fala: cada usuário pode criar vários níveis de diretórios. Pode? Pode. Ou subdiretórios, sendo que cada um pode conter arquivos e subdiretórios. Beleza? No B ele diz: cada usuário possui o seu diretório exclusivo, no qual todos os seus arquivos são armazenados. Não, né? Então quer dizer, todos os meus arquivos são armazenados naquele único diretório? Não. Então, não faz sentido. No C ele diz: não permite que arquivos com o mesmo nome sejam criados. Certo, não permite, desde que esses arquivos tenham a mesma extensão. Então, se eu tiver dois arquivos do Word não podem ter o mesmo nome. Ele não permite. Mas aí ele traz aqui o que estraga a questão. Mesmo que estejam em diretórios diferentes, não, né? Então, quer dizer, está errado essas informações. Aí ele traz para a gente: D. O caminho absoluto para um arquivo é quando ele é referenciado a partir do diretório corrente. Não, o caminho absoluto não é a partir do diretório corrente. O caminho absoluto, ele vai desde a raiz até o local onde ele se encontra. E no E ele diz: um arquivo é especificado por meio de um caminho relativo, que descreve todos os diretórios percorridos a partir da raiz até o diretório no qual o arquivo se encontra. Então, essas alternativas aqui, elas estão trocadas. Você entendeu? Então, um é caminho relativo e o outro é caminho absoluto. Portanto, neste caso aí, meu amigo, a única alternativa que está correta é a alternativa A. Tá vendo só? Parece confuso, mas não é. Lembre-se, diretório e pasta é a mesma coisa. Então você está acostumado a chamar de pasta? Chame de pasta. Eu não quero que você mude para diretório. Apenas saiba que diretório e pasta são sinônimos. É a mesma coisa. Belezinha? Tá gostando do vídeo? Já curtiu? Se não curtiu, já clica aí, dê o seu like aí pra gente, porque nós estamos aqui gabaritando informática, beleza? Vamos para mais uma questão. Acompanha comigo. Olha lá. Agora, galera, eu tenho aqui para você mais uma questão. Só fazendo um adendo aqui que eu coloquei para você, ó, para você entender exatamente o que vem a ser caminho relativo e caminho absoluto. Então, ó, imagina o seguinte: caminho relativo. Eu tenho um diretório corrente e o arquivo. Isso é um caminho relativo. Caminho absoluto. Eu tenho o local desde a raiz até onde está o arquivo que eu quero buscar. Então, essa é a diferença entre caminho relativo e caminho absoluto, se não ficou claro, né? Então, eu coloquei justamente para trazer esse reforço na explicação tanto do caminho relativo quanto do caminho absoluto. Então, qual é o caminho relativo? Home/index. Qual o caminho absoluto? Todo o percurso, né? C:/user, seu nome, projetos, meu projeto, home e index.html.
Belezinha? Bom, segue o bonde e aí a gente entra em mais uma questão agora sobre o Windows 7. Ele traz lá. No Windows 7, na janela do Windows 7 em sua configuração original, que mostra o arquivo Arujá selecionado, e assinale a alternativa correta. Então, olha só. Essa janelinha aí que nós estamos vendo está com o menu de contexto aberto. O que é menu de contexto aberto? É quando a gente clica com o botão direito do mouse e ele exibe essas informações aqui, ó. Isso é o que a gente chama de menu de contexto, ok? No menu de contexto você está vendo ali que está escrito restaurar, recortar, excluir e propriedades, certo? Aí ele traz as alternativas. Ao clicar em recortar, fará com que o arquivo seja copiado para outra pasta. Não. Quando eu clico em recortar, fará com que o arquivo fique disponível no que a gente chama área de transferência. Ele só vai ser copiado para outra pasta se eu fizer a ação de colar. Então a alternativa A está errada. No B, restaurar fará com que o arquivo seja transferido para a pasta C:/Arujá/. No C, ele traz restaurar fará com que o arquivo seja transferido para o diretório raiz C:. No D, restaurar fará com que o Windows pergunte se o arquivo quer mover e substituir o mesmo arquivo ainda existente na pasta origem C:/Arujá/. E o E, por fim, excluir fará com que o arquivo seja enviado para a lixeira. Primeira coisa, eu já coloquei errado na alternativa A logo de cara e deixei para a gente comentar essas outras alternativas pelo seguinte. Antes de mais nada, é importante saber onde nós estamos. Nós estamos na pasta lixeira. Aqui está escrito lixeira. Se eu estou na lixeira, não vou enviar um arquivo lá para a própria lixeira. Portanto, a alternativa E já era. E se eu estou na lixeira, a única opção que a gente tem ali que sobrou das alternativas é restaurar. Restaurar, você já sabe. Sempre que a gente restaurar qualquer coisa que esteja na lixeira, essa coisa ela vai ser restaurada onde? No seu local de origem. Só que aí você vai me questionar, tá, mas e cadê o local de origem? Eu não sei, eu já estou na lixeira. Acontece que quando a gente clica em um arquivo na lixeira, essa informação já é trazida para a gente ali na tela, só que a gente não presta atenção. E aqui a própria VUNESP trouxe a resposta para a gente. Onde? Vou te mostrar, olha lá, acompanha comigo. Na própria imagem, galera, nós temos aqui o arquivo Arujá está selecionado, porque está ali com o menu de contexto sendo exibido. E aqui, ó, ele está trazendo a informação das propriedades do arquivo. Então ele traz ali, ó, o local onde ele está, o nome do arquivo, tamanho do arquivo, data de criação e hora. Todas essas informações estão ali presentes. Deixa eu apagar aqui o rabisco que eu fiz e eu quero que você observe. Qual é o nome do arquivo? Arujá. Se o nome do arquivo é Arujá, o que sobrou ali como o local de origem? O C:. Então, restaurar fará com que o arquivo seja transferido para o diretório raiz C:, alternativa C. Beleza? Questão difícil? Não. Questão tranquila. Só que a gente precisa ter o conhecimento de que tudo aquilo que está na lixeira, sempre, aqui não tem possibilidade, não existe a possibilidade de voltar para o local de origem. Sempre voltará para o local de origem, ok? Então, mesmo que o local de origem não exista mais, então quer dizer, eu apaguei a pasta, não existe mais. O que ele vai fazer? O Windows, no caso, recriar a pasta e colocar o arquivo lá dentro. Então, sempre ele vai restaurar para o local. Uma questão dessa, caiu, prova da VUNESP de 2019, certo? Então, se você pegar as provas de 2019 da VUNESP, você vai ver que a maior presença de teclas de atalho que são cobradas é Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+X. Pode acreditar, faça a pesquisa ali na internet e procure. Prova da VUNESP 2019. Você vai pegar as provas da VUNESP 2019, caíram em informática, e aí você dá uma olhadinha nas questões. Você vai ver questões que envolvem teclas de atalho. Quais são as teclas de atalho que têm caído com frequência? Ctrl+C,
Ctrl+V e Ctrl+X. Só que muitas vezes a pessoa acha que é uma pegadinha. Aqui não, aqui está tranquilo. Aqui nós temos recortar e colar, respectivamente. O que é recortar? Ctrl+X. E o que é colar? Ctrl+V. Acabou, é só isso mesmo. É só isso mesmo. Agora, muito cuidado, porque muitas vezes eles trazem situações onde as teclas Ctrl+X e Ctrl+V são colocadas juntas, mas aí no caso são colocadas juntas em uma mesma pasta. Aqui ele está trazendo o seguinte, um arquivo de uma pasta local para outra pasta. Então isso é extremamente importante. Se estivesse na mesma pasta, não seria possível aplicar a ação. Por quê? Porque o próprio Windows iria informar que o local de origem e o local de destino são iguais. Beleza? Então, continuando aí, galera. Tenho mais uma questão que envolve tecla de atalho. Olha lá. Ao utilizar computadores em locais com circulação de pessoas, recomenda-se criar uma senha para seu usuário e bloquear a sua estação de trabalho toda vez que se ausentar da sua mesa, mesmo que por instantes, para prevenir o acesso indevido aos seus dados privados e privilégios em aplicativos. No Windows 7, o usuário pode bloquear para você poder finalizar as tarefas, né? O gerenciador de tarefas. Ctrl+Alt+Del, ele já abre opções, inclusive de bloquear o computador, de trocar a senha, entre outras opções. Então a alternativa correta é a alternativa E, tá? Então, ó, para quem quiser anotar, Ctrl+Shift+ESC abre o gerenciador aí que a gente tem de tarefas, beleza? Bom, continuando, nós temos aí agora assuntos relacionados ao Microsoft Word. O que é cobrado no Word, galera? Sempre é cobrado no Word formatações. Então aí eu tenho mais uma questão recente da VUNESP em 2019. Então tá lá. Em um texto presente em um documento editado no Word, a palavra janela encontra-se com a seguinte aparência original, formato normal Arial. A aparência dessa palavra pode ser modificada ao se aplicar diferentes estilos de fonte ou efeitos. Seguem 3 possíveis modificações dessa palavra em relação à sua aparência original. Então você está vendo ali a janela de 3 maneiras. Essas 3 modificações de estilo, de fonte ou de efeito são denominadas respectivamente de... Bom, a gente já sabe que janela está negrito. Então, consequentemente, se é respectivamente, como está aqui, a primeira opção tem que ser negrito. Então, a alternativa A e B já era. Sobrou C, D e E. A segunda opção, janela, está com risco no meio. Isso equivale ao que a gente chama de efeito taxado. Bom, se a gente já achou o taxado, só pode ser, no caso, a alternativa D. Beleza? É uma questão fácil? É uma questão fácil. E tem caído muitas questões de formatação de texto na VUNESP. Então, assim, é importante conhecer os estilos, negrito, itálico, sublinhado também é estilo. Não esqueça de que o texto digitado, só digitado, também é estilo. Então, existe o estilo regular, o normal, tem ali a opção, tem ali a sua, vamos dizer, concepção de estilo. A diferença de regular para negrito é o destaque visual que é dado, mas na formatação os dois recebem a denominação de estilo. E aí vem os efeitos. Efeitos campeões de presença. Taxado, sobrescrito e subscrito. São esses os efeitos que têm maior incidência em prova. Beleza? Então você sabendo disso e sabendo identificar questão de formatação do Word, você vai tirar de letra. Belezinha? Vamos para mais uma questão. Olha lá. Mais uma questão que envolve o Word, agora envolve também o conhecimento a respeito de ícones. Então ele fala lá, considerando o Word em sua configuração original, assinale a alternativa que contém a imagem que representa o ícone do grupo cabeçalho e rodapé da guia inserir, que permite inserir números de página nos documentos. Então, olha só, primeira coisa, ele quer o ícone para inserir número de página.
ele cita o grupo cabeçalho e rodapé, mas aí a pessoa vai seca. Ah, pode ser a alternativa A ou C, porque aqui é cabeçalho. E aqui é rodapé. Entendeu? Mas ele não pediu nenhum nem outro, ele pediu o quê? Inserir número de página. Aí você fala, eu não sei o que é o B. O D eu tenho certeza o que é, caixa de texto. Vamos por aqui, ó. Caixa de texto. E o E? O E é quebra de página. Então agora você já sabe, né? Qual que é a alternativa correta. A alternativa correta, galera, é a alternativa B. Então, quando eu tiver ali a presença do hashtag dentro de uma folha, trata-se de inserir número de página. Então, também é importante você dar uma atenção especial aos ícones, porque VUNESP adora ícone. E aí é aquilo que eu falei. Dependendo do cargo da Polícia Civil que você vai prestar, o número de questões pode ser maior ou menor. Quando o número de questões é maior, então, quer dizer, a criatividade da VUNESP pode ser aprimorada. Ou seja, 30 questões de informática, como tem em AGTEL, 30 questões de informática, vai trazer para você ali questões que envolvem praticamente todos os assuntos, inclusive ícones. Então, por isso que é importante a gente focar também nos principais ícones de formatação, beleza? Continuando, galera, agora a gente entra no senhor Excel. Pois é, no Excel eu separei aqui para você questões que traz ali um conteúdo teórico e questões que traz fórmulas e funções, beleza? Porque, como eu disse, dependendo da quantidade de questões, a VUNESP ela pode explorar os dois lados do Excel. Nessa questão aqui, ela traz no Excel 2010, quando o texto não é exibido por completo em uma célula, por exemplo, quando a largura da célula é menor que o comprimento do texto, é possível tornar todo o conteúdo visível em uma célula exibindo o texto em várias linhas com o seguinte recurso do grupo alinhamento da guia página inicial. Aí ele traz A, formatação condicional, B, estilos de célula, C, alinhar no meio, D, quebrar texto automaticamente e diminuir recuo. Então o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, que nós temos uma célula e dentro dessa célula nós começamos a escrever um elemento. Então Microsoft, ou seja, invadiu ali no caso a outra célula. Então tá aqui, ó, temos a outra célula e também uma terceira célula aqui, ó. Então ele invadiu. Eu não quero que ele invada, eu quero que esse texto esteja presente na mesma célula. Então existe uma ferramenta que vai fazer com que Microsoft Excel fique desta maneira para mim em uma célula, certo? Então aqui, ó, desta maneira. Mesmo que para isso ele aumente a altura da célula, né? E aí ele quebre o texto. Claro, dependendo da largura aqui, ele vai quebrar, inclusive aqui, se for o caso, né? E aí ele vai ter 3 linhas, ou até mais linhas, que é exatamente o que ele está falando. Exibindo o texto em várias linhas. Então, qual a opção que a gente teria aí nas alternativas? Formatação condicional? Não, a formatação condicional muda a cor, né? Que é mais fácil da gente entender. Muda a cor de elementos que estão na célula, ou seja, traz para mim as notas maiores ou iguais a 5 na cor azul e as abaixo de 5 na cor vermelha. Isso é um elemento característico da formatação condicional. Estilos de célula também vai trazer formatações que geralmente também estão relacionados a cores. Só que aí não está relacionado a uma formatação condicional. Está relacionado a uma escolha que a gente fez. Alinhar no meio já está fazendo posicionamento. Então, o texto, quando você tem assim, principalmente 2 linhas ou uma largura maior, e o texto está localizado aqui geralmente na parte de cima, você pode fazer com que ele seja alinhado no meio. Então, é uma opção que você tem. Quebrar texto automaticamente é exatamente a ação que aconteceu aqui. E diminuir recuo, eu posso mexer no recuo do texto quando a margem estiver presente ali
dentro de uma célula. Então, portanto, alternativa correta, alternativa D. Beleza? E aí, galera, tá acompanhando direitinho aí a nossa aula? Você já curtiu aí o nosso vídeo? Se não curtiu, por que não curte agora? Então aproveita, clica aí, curte, deixe seu comentário também aí no chat. Qualquer dúvida que você tiver, tenha certeza que essa dúvida vai ser sanada, beleza? Então, vamos para mais uma questão aí, porque o tempo voa. Vamos lá. Mais uma questão eu separei aqui agora envolvendo função C. Função C, eu sei que a maioria de vocês vai falar: nossa, essa função é a pior que existe aí na face da Terra no Excel. Não, não é. Posso garantir para você que é uma das funções mais fáceis que existe. Por quê? Porque ela sempre vai trazer ali uma condição para ser avaliada como verdadeiro. Aí você tem o valor verdadeiro e o valor falso. Você vai ter que calcular tudo? Não. Você descobre se a condição é verdadeira. Se for verdadeiro, faz o valor verdadeiro. Se for falso, faz o falso. Só não estou entendendo nada. Então, beleza. Vamos rabiscar, que é o princípio de tudo. Quando eu falo em aula sobre a função C, a primeira coisa que eu peço para que os alunos façam é o quê? Rabisque, identifique o que é condição. Essa função C ele está trazendo o E. O E permite que eu tenha mais do que uma condição para ser avaliada como verdadeiro ou falso. Ou seja, se o E permite mais de uma condição, todo o E é a condição. Então tudo isso daqui é condição. Eu vou pôr aqui a letra C, condição. Depois eu tenho máximo, valor verdadeiro e o mínimo, valor falso. Pronto. Então agora já está rabiscado. Agora o que eu vou fazer? Vou analisar. Veja lá, o E, ele vai trazer para a gente uma característica. Qual é a característica que ele vai trazer? Ele vai trazer para mim o seguinte: quando eu tiver a presença do E, o raciocínio lógico vai ser empregado. Se eu não me engano, você tem raciocínio lógico dentro do conteúdo da sua prova, certo? E aí, quando a gente tem o raciocínio lógico dentro do conteúdo da sua prova, você vai ver bastante que quando tiver o E, tudo que estiver lá dentro sendo verdadeiro, será verdadeiro. Qualquer item que estiver lá fora, tiver ali falso, será falso. Você não está entendendo nada. Então, vamos fazer o seguinte, ó, condição, de novo, valor verdadeiro, valor falso, né? Ó, o professor lembrou que fez aqui o frufru, né? Já estava escrevendo ali direto na lousa, mas eu fiz aqui a animaçãozinha. Nós temos a presença do E dentro da condição. Quando a gente tem o E, eu tenho mais do que uma condição para ser avaliada como verdadeiro ou falso. Então, se as duas condições for verdadeira, será verdadeiro. Se eu tiver uma verdadeira e uma falsa, será falsa. Se eu tiver uma falsa e uma verdadeira, será falso. E se eu tiver falso e falso, será falso. Então, isso quer dizer o quê? Que no E, só vamos ter a situação verdadeira se tudo for verdadeiro. Tá vendo só? E da mesma maneira, a gente tem o OU. Então, se eu tiver verdadeiro e verdadeiro no OU, será verdadeiro. Se eu tiver verdadeiro e falso, será verdadeiro. Se eu tiver falso e verdadeiro, será verdadeiro. E se eu tiver falso e falso, será falso. No OU, a situação é a contrária. Só será falso se tudo for falso. Certo? Então, analisando aqui, temos não duas, mas mais condições, né? Se o A1 for maior que B1, o A1 é maior que B1? Quem é o A1? O A1 é 9. Quem é B1? B1 é 8. 9 é maior que 8? Sim, então é verdadeiro. Vou colocar aqui, ó, verdadeiro. O A2 é igual a B2? 7 é igual a 7? É verdadeiro. O A3 é menor que B3? O A4 é menor que 2? Não, falso. Acabou. Eu preciso analisar esse cara aqui? Não, eu não preciso analisar, porque sendo E, a gente já sabe que só seria verdadeiro se tudo fosse verdadeiro. Como não é, a gente já esquece aqui o valor verdadeiro e faz o falso. Quem é o falso? O falso, no caso, é o mínimo. Mínimo do quê? De A2 a B4. De A2 até B4, nós temos aqui, ó, esse intervalo. Qual é o número mínimo que a gente tem ali? Ah, é o número 1, professor. Então, qual a alternativa correta?
é a alternativa E. Acabou. Senhor, não deu para entender direito aí essa função. Por que não deu para entender direito? Porque você ainda não pegou o jeito de trabalhar com a função E, de trabalhar com a função OU. A função E é uma função que vai trazer ali para você mais do que uma condição para ser avaliada como verdadeiro ou falso. Porque o que nós temos na função C? Condição, valor verdadeiro, valor falso. Sempre será assim e nunca vai mudar. Analisando a condição, descobri que ela é verdadeira, eu só faço o valor verdadeiro. Descobri que ela é falsa, eu só faço o valor falso. Foi o que a gente fez aqui agora há pouco, é ou não é? Nós descobrimos que a condição ela é falsa. Dentro do E inteiro ali, o que a gente descobriu? Que é falso. Se é falso, a gente só vai fazer o falso. E quem quer o falso? O mínimo. Por isso que o resultado é 1. Deu para entender agora? Tranquilo? Se não deu, me procure que aí eu vou tirar todas as suas dúvidas, porque é um assunto bem tranquilo. Belezinha? Vamos para a próxima questão. Olha lá. Mais uma questão aqui que envolve o Excel, né, no caso, as fórmulas e funções, ele traz. Na tabela do Excel 2010, exibida a seguir, um usuário está realizando um estudo com dados da idade de munícipes. A coluna C identifica se o munícipe tem 18 anos ou mais. Assinale a alternativa que contém a fórmula que, quando inserida na célula C6, identifica se o munícipe Pedro tem 18 anos ou mais, tal como exibido na figura. Então tá aqui, ó. O munícipe Pedro, ele tem a idade de 14. Aqui no caso está aparecendo não. Por quê? Porque a condição é se tiver 18 anos ou mais. Então a primeira coisa que eu procuro aqui é uma alternativa que traga uma condição para ser avaliada, como sim ou não. Então eu já vou focar onde? Na alternativa que traz a função C. Então eu tenho duas alternativas. Aí olha que difícil. Se o B6 for maior ou igual a 18, quem é B6? B6 é justamente esse cara aqui, ó. Ele traz a idade? Traz. Aí ele analisa. Se o B6 for maior ou igual a 18, B6 é maior ou igual a 18? Não, é 14. Então ele vai trazer o quê? Sim ou não? Ele vai trazer o não, porque é o valor falso. Olha só. Condição, então de novo, a minha condição é essa. Valor verdadeiro, valor falso. Na condição, 14 é maior ou igual a 18? Não, é falso. Então se é falso, esquece o valor verdadeiro e faz o falso. Por isso que aparece o não aqui. Então a alternativa correta, alternativa C. Beleza? Então é uma questão tranquila. E questão recente aí, 2019, questão cobrada aí pela VUNESP. Tranquilo? Beleza, turma. Continuando, mais uma questão que envolveu Excel. Já falo para você que Excel é um dos assuntos que são mais cobrados em prova, né? Então, assim, tem uma incidência muito grande. E, é claro, a maior incidência é de funções. Então, ele traz lá, ó. Observe a planilha a seguir sendo editada por meio do Excel em sua configuração padrão, em que um contador listou algumas contas contábeis, coluna A, e seus respectivos saldos, coluna B. Então você está vendo lá. O contador, para somar os valores positivos da coluna B, primeira dica. O que são valores positivos? Valores positivos são valores o quê? Maiores do que zero. Só com essa informação eu procuro ali a alternativa que não traga essa informação. Então, ó, alternativa D e E já era. Agora nós temos a alternativa A, B e C, beleza? Bom, trata-se de uma função soma C, porque ele tem que somar somente os valores positivos da coluna B. Claro, todas as alternativas traz ali a função soma C, só que a gente tem que lembrar que na sintaxe da função soma C, nós temos o primeiro item aqui é um intervalo do critério, inclusive, daquilo que eu estou procurando. Ponto e vírgula critério e ponto e vírgula intervalo soma. É isso que a gente tem ali dentro da sintaxe da função soma C. Sabendo que tem que ser um intervalo, olha que bacana. Isso é um intervalo? É. Isso aqui é um intervalo? Não. Isso daqui é um intervalo? É. Só que aqui ele traz um intervalo de novo. Então tá errado, né? Então não é aqui o intervalo. Então nós temos na sintaxe
intervalo, onde eu vou procurar pelo critério, e o intervalo onde eu vou somar. Então, nós temos de B2 a B7 os números maiores do que zero. Aí ele lista este e só. E depois ele pega os valores e soma. Aí ele vai trazer o total, e são ali 3 milhões, beleza? Então, alternativa correta, alternativa A. Então, não esqueça, viu, galera? Soma C, traz a sintaxe intervalo critério, critério e intervalo soma. Mais uma questãozinha aí, agora uma questão um pouquinho mais de formatação no Excel. Ele fala, tem-se a seguinte planilha criada no Excel em sua configuração padrão. Aí ele traz, assinale a alternativa que indica o resultado correto quando o usuário selecionar todo o conteúdo no intervalo de A1 até B6 e clica com o botão principal do mouse no ícone destacado a seguir no grupo número da guia página inicial. O ícone destacado aqui trata-se do ícone chamado, aqui chama formato de número de contabilização, mas você não precisa saber disso. Olha para o desenho dele, ele vai trazer o formato de uma moeda, de R cifrão, certo? Então você tem que procurar a alternativa que traz ali a presença do R cifrão. Só que tem um detalhe. Esse elemento de formatação é aplicado apenas a números. Então, por exemplo, a alternativa A já era. Então não foi aplicado. Tudo bem? Porque ele está exatamente igual como estava ali. A alternativa B, ele está trazendo o R cifrão aqui, ó, no texto. Então, também não pode. A alternativa C, ele está trazendo o R cifrão nos números, ok? É a alternativa que tem grande chance de estar correta. A alternativa D colocou o R cifrão nos números, mas o que ele fez aqui com os meses? Ele não vai fazer essa alteração nos meses. E a alternativa E aí colocou R cifrão em tudo, então está tudo errado. Então, realmente, a alternativa correta é a alternativa C. Vendo só? Questão tranquila, questão bem fácil aí que caiu recentemente na VUNESP. Temos aqui mais uma função C para a gente analisar agora com a média. Então vamos lá, já direto fazendo a separação do que é condição, o que é valor verdadeiro, o que é valor falso. A minha condição agora é se a média de A1 a C3 é maior do que 4. Valor verdadeiro, soma e valor falso mínimo. Professor, como que você sabe ali quem é o valor verdadeiro, quem é o valor falso? Por causa do ponto e vírgula. Quando eu tenho ponto e vírgula aqui separando, já inicia o valor verdadeiro. Aí eu vou até chegar no outro ponto e vírgula, que chegou o valor falso. Qual que é a condição? Se a média é de A1 a C3. De A1 até C3 é esse intervalo aqui, ó, certo? Então, se é média, eu tenho que somar tudo para depois dividir. Então, trazendo para cá, ó, a somatória de tudo isso que a gente tem vai ser aqui 20, 28, 28 com 6 aqui, 28, com 6 e 8, 28 com 8, 36. 36 dividido por quanto? Aí a gente conta quantos argumentos nós temos aqui. Nós temos 9, né? Então 36 dividido por 9 vai dar 4. Aí a gente analisa se a condição é verdadeira ou falsa. 4 é maior do que 4. Olha ali, ó, tá vendo? 4 é maior que 4? Não. Então é falso. Se é falso, esquece esse cara aqui. E aí a gente só faz o valor falso. Mínimo de A1 a C3. Qual é o valor mínimo que a gente tem aqui? Ó? Vou até apagar aqui o rabisco que eu fiz. O valor mínimo é o 0, né? Então isso aqui dá 0. Qual que é a alternativa correta? Alternativa A. Belezinha? Segue o bonde. Agora vamos falar de URL, galera. Ó, URL, um dos assuntos também que aparecem aí no edital da Polícia Civil. O URL é o que a gente chama de localizador uniforme de recurso, onde a gente vai encontrar todas as informações relacionadas a endereços de página, endereços de arquivos, endereços de impressoras, endereços diversos, né, que podem ser localizados através da URL. E a URL, ela tem ali pra gente
uma norma internacional que diz que como os componentes podem ser classificados. Então nós temos lá protocolo, servidor, caminho e recurso. Aí eu coloquei aqui para você, ó, por exemplo, nós estamos aqui na seguinte URL, www.novaconcursos.com.br/pcsp/revisão.pdf. Quem é quem aqui agora? Protocolo HTTP. Servidor novaconcursos.com.br. Caminho. Caminho é tudo que vem depois do servidor. pcsp/revisão.pdf. E o recurso? O recurso é somente a revisão.pdf. Então, galera, isso que a gente acabou de fazer foi trazer para você como que os componentes são classificados dentro de uma URL. Isso cai em prova, professor? Cai. Olha aqui, ó. Observe o URL a seguir, www.vunesp.com.br/pcsp1206/status.html. Assinale a alternativa que identifica corretamente um componente do URL conforme as normas descritas na RFC 1738. RFC 1738 é aquela norma internacional que eu comentei. Então aí ele traz as alternativas e eu preciso analisar. A alternativa A diz, servidor é status.html? Não, servidor é www.vunesp.com.br. B, caminho é pcsp1206/status.html? Sim, caminho é tudo o que aparece depois do servidor. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa B. O recurso é status.html e o protocolo é o HTTP. Beleza? Então, é aquilo que a gente acabou de ver que foi cobrado nesta prova. Belezinha? Mais uma questão agora envolvendo o último assunto, aí, internet e e-mail. Em relação à internet e e-mail, veja só, é muito comum ser cobrado em prova o quê? Elementos de busca. Então ele traz ali, ó. Para fazer uma consulta no buscador Google que encontre arquivos no formato PDF com a palavra concurso, basta digitar no campo busca o quê? Concurso type file PDF, file type PDF concurso, file PDF concurso, file igual a PDF concurso ou PDF concurso. Então olha só, nós temos alguns argumentos de pesquisa que podem ser utilizados no Google que facilitam ali, no caso, a filtragem dos resultados. Esse filtro pode ser dado, inclusive, por formatos de arquivo. Como a gente fala formato, formato é tipo de arquivo, né? Então, file type é o termo utilizado. Mas nós também podemos encontrar termos de busca assim, com alguns símbolos. Por exemplo, posso pesquisar no Google cachorro menos poodle. Também posso pesquisar no Google chuvas de 1980 até 2010. Ponto é um argumento de busca entre números no Google. Ele pode aparecer também assim, ó, chuvas, aqui no caso, de 1980, ponto. Isso quer dizer o quê? Chuvas a partir de 1980 até atualmente. Então, esses termos de busca são termos que já caíram em prova, assim como caiu na prova da Polícia Civil o arroba. O arroba é um termo de busca do Google? É, para o quê? Redes sociais. Então tá lá, ó. Arroba Fábio AUS. Então, arroba Fábio AUS, você vai achar as minhas redes sociais. Tranquilo? Mais uma questão aí separada para você, tecla de atalho, a gente já sabe, né? Tecla de atalho é um assunto que é extremamente, vamos dizer assim, maçante de tanta presença que tem em prova. Então ele fala lá, ó, um usuário acessando várias abas simultaneamente por meio do Microsoft Edge em sua configuração padrão pode fechar a aba atual por meio do atalho de teclado. Aí você tem lá Ctrl A, Ctrl J, Ctrl W, Ctrl F ou Ctrl R. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos identificar as outras teclas de atalho. Ctrl A.
Ctrl A, dependendo do navegador, ele vai, aqui no caso, selecionar tudo. Beleza? No Edge, se eu não me engano, ele também faz isso. Ctrl J. Ctrl J, ele vai trazer para a gente o histórico de downloads. Então, vamos colocar aqui, ó. Histórico downloads. Beleza? Ctrl W, adivinha? Fecha a aba ou guia atual. Ctrl F faz o quê? Ctrl F abre a opção de localizar. Que, por sua vez, também pode ser utilizada a tecla de atalho F3. E Ctrl R tem a função de atualizar. Nossa, professor, eu pensei que era o F5? Pois é, também pode ser o F5, tá? Então, Ctrl R e F5 faz a função de atualizar. Essas teclas de atalho, galera, são teclas de atalho que você precisa saber. Todas as provas da VUNESP de 2019 cobraram teclas de atalho de navegadores. Então é por isso que você deve focar nessas teclas de atalho, beleza? Então, sempre que você for estudar, lembre-se, vou estudar navegadores. O que eu preciso saber? Tecla de atalho de navegador. Além dos conhecimentos comuns, como navegação anônima, enfim, esses elementos são importantes. Mas tecla de atalho, das últimas provas que aconteceram em 2019, foi o assunto mais cobrado em navegadores. Beleza? Então a tendência é que isso ainda seja utilizado. Belezinha? Tenho mais uma questão para você. Vamos lá ver? Acompanha. Mais uma questão agora, olha lá, assinale a alternativa que contém a função das aspas duplas, né, ao se realizar uma pesquisa no site de pesquisa do Google, como em Câmara de Vereadores de Piracicaba. Então, se está entre aspas, ele vai trazer na alternativa A, pesquisar uma correspondência exata, B, combinar pesquisas, C, pesquisar um site específico, D, combinar sites relacionados ou pesquisar hashtags. Então, tudo aquilo que está entre aspas significa que ele vai trazer exatamente o termo que está entre aspas, então é o termo exato, então a correspondência exata, ok? E aí, nós temos uma questão que envolve e-mail. Miranda e Caio receberam cada um uma mensagem de correio eletrônico usando o Microsoft Outlook 2010 em sua configuração original, com as seguintes características: de aurelio@vunesp.com.br para miranda@vunesp e caio@vunesp. Os usuários Miranda e Caio responderam ao mesmo tempo a mensagem que receberam, usando a opção responder a todos. Então, olha só, responder a todos, Miranda e Caio. Miranda está no campo para e Caio está no campo para. Sem qualquer alteração nos campos de destinatário da mensagem. Considerando apenas esta última ação de Miranda e Caio, assinale a alternativa que indica quantas mensagens Aurélio, Miranda e Caio receberão, respectivamente. Quem é Aurélio? Aurélio é o remetente. Se ele é o remetente, ele vai receber a mensagem. Então, quer dizer, Miranda e Caio responderam ao mesmo tempo. Então, Miranda respondeu, Caio respondeu. Então, Aurélio recebeu quantas vezes? 2 vezes. Depois, ali, Miranda, ela vai receber o quê? Quantas vezes ela recebe? Ela recebe 1 vez. E o Caio? Também recebe 1 vez. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E, porque houve apenas uma resposta. Miranda respondeu,
Caio recebeu uma. Caio respondeu, Miranda recebeu uma. Então, portanto, 2, 1 e 1. Belezinha, turma? É isso aí. Então, deixe os meus contatos interativos para você. Qualquer dúvida que você tem em relação aí ao assunto que a gente abordou nesse ao vivo aí de Gabaritando Informática para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, pode entrar em contato comigo, seja aí no Instagram, no Facebook, no meu e-mail, ou você pode até entrar lá no meu canal do YouTube, se inscrever e fazer algum comentário em algum vídeo que você assistir por lá. Belezinha? Então, por hora é só. Continue estudando, viu, galera? Então eu vou deixar vocês aqui agora. Espero que você tenha gostado da aula. Você que acompanhou a aula até agora, não deixe de deixar a sua curtida lá para mim. E também coloque aí o seu comentário e também traga o feedback para mim, como que a aula foi e o que você achou dela. Beleza? Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!